Hola chicos, bienvenidos a las clases del 21. Soy Franceline, la profesora de español de los grupos 71, 72, 73 y 81 del turno de la tarde y de los primeros y segundos años de la mañana. Antes de empezar con la conversación propiamente dicha, quiero dejarles um mensaje. A mensagem que eu quero trazer para vocês é que, de repente, tudo mudou. O medo, a crise, a insegurança chegaram. A escola fechou, era hora de se reinventar, porque a vida precisava continuar. Professores continuaram ensinando, mesmo em tempos difíceis. Quando tiraram essa sala de aula, eles abriram a porta da sua casa, mostrando que estamos juntos sem estar perto. Podemos quebrar a barreira da distância na tentativa de manter a escola viva. Ela está dentro de cada um de nós. Que nesse ano, que está iniciando agora, que em 2021, a gente possa manter esse sentimento de pertencimento à escola, à vida e aos amigos. Bem, eu trouxe para vocês então um breve histórico da língua espanhola. No final do século XV, quando havia vários reinos na Península Ibérica, o que viria a ser a Espanha com a unificação dos reinos? A Espanha ela era subdividida em reinos, né? E aí, no século XV, eles tinham uma guerra na qual os reinos de Castilla e Aragão estendiam seus domínios por toda a península. E dessa maneira, então, o castelhano ganhou mais força que os outros dialetos. Através da guerra, então, eles foram conquistando os territórios e impondo, juntamente com o domínio territorial, a influência linguística. Com as novas conquistas territoriais dos espanhóis, obviamente, a língua expandiu-se por toda a América e sofreu inúmeras modificações, ora permanecendo dentro dos limites do uso popular e outras se propagando por todo o país. Estas modificações ocorreram por questões geográficas, culturais e sociais de cada região, pela coexistência com as línguas indígenas locais e ainda pelas peculiaridades dos próprios falantes, na maioria, soldados e imigrantes de diversas origens. Com as navegações do século XVI, nas quais o continente americano foi descoberto, a língua espanhola foi trazida para as Américas do Sul e Central. Peço perdão para vocês aí por não ter colocado o descobrimento entre comillas, ou seja, entre aspas, porque a gente sabe que não foi bem um descobrimento, né? A língua espanhola, ela é derivada então do latim, que se chamava latim vulgar, que era o idioma falado pelos soldados. Ela tem então forte influência germânica e árabe, tendo também palavras de línguas pré-latinas como o celta, o grego e o euresca, ou seja, é uma mistura de muitos idiomas. A expulsão dos judeus e dos muçulmanos da Península Ibérica foi um fator muito importante para a difusão do espanhol, porque com as conquistas dos territórios ocupados por eles, o idioma era imposto então nestes locais. Nós sabemos que na atualidade a língua espanhola é oficialmente falada por mais de 20 países, ou seja, a Espanha, a Guiné Equatorial, fora da América, e então os outros 19 países americanos aí que constituem o grupo dos países de espanhol como idioma oficial. A gente sabe que o espanhol é uma língua de grande importância para os negócios e, em função disso, ela está entre as 3 línguas mais faladas no mundo, juntamente com o inglês e o mandarim. Ela é o idioma oficial, então, desses 21 países que a gente está vendo aqui no slide, né? Espanha, Guiné Equatorial, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Porto Rico, República Dominicana, Cuba, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Peru. Enfim,
desses 21 países aí. E, nesse caso, ela é falada por mais de 511 milhões de pessoas no mundo inteiro, sendo que 46 milhões de pessoas só na Espanha. O Brasil, então, ele está rodeado de falantes hispânicos, sendo de fundamental importância, então, estudar o espanhol para fins comunicativos aí, tanto com o Mercosul, como com outros países também, para a gente ver as questões de importação, exportação, enfim, para fins comerciais. O grande número de falantes nativos do espanhol garante uma variedade linguística enorme. Se a gente pensar, por exemplo, na língua portuguesa, a gente também é capaz de notar essa variedade. Se a gente sair do Rio Grande do Sul e chegar numa padaria em Santa Catarina, que é um estado bem próximo, né, faz limite com o nosso estado, já podemos perceber a diferença de vocabulário se pedirmos simplesmente um cacetinho. Como vai muita gente daqui para Santa Catarina, principalmente no verão, eles já reconhecem essa palavra, mas normalmente causa ainda alguma estranheza e eles acham graça da nossa maneira de pedir pão francês. Com o espanhol, não será diferente. Mais tarde, na sequência da nossa aula, a professora Karina vai explorar melhor com vocês essa questão, tá? E a gente tem também uma questão importante que não é só a variedade de vocabulário, que é também a questão da pronúncia das palavras. Simplesmente para simplesmente para eu dizer me chamo Franceline em espanhol, eu tenho várias pronúncias. Eu posso dizer, por exemplo, yo me llamo Franceline, yo me llamo Franceline, yo me llamo Franceline, yo me chamo Franceline, yo me llamo Franceline. O Y, gente, antes de uma vogal, bem como os dois L's antes de uma vogal, eles podem ter diversas pronúncias, que nem eu exemplifiquei para vocês com essa frase, tá? E essa diferença, ela é aceita tranquilamente no mundo espanhol, e a gente tem que ter cuidado para não ter um preconceito achando que um tipo de espanhol é melhor do que outro. Cada um dos países que tem o espanhol como idioma oficial, ele tem um espanhol perfeito. Todo falante nativo de espanhol, toda pessoa que nasce num país hispânico e é motoramente completo, assim, que consegue ouvir e falar, ele sabe falar o idioma espanhol. E vocês, gente, vão poder adotar a pronúncia que vocês preferirem. Não existe uma forma melhor ou pior do idioma, simplesmente algumas diferenças. Hola a todos, soy Karina, profesora de español de algunos grupos de la enseñanza primaria por la tarde y también de los primeros años de la secundaria, y por la mañana trabajaré con los terceros años. Espero de verdad que tengamos un muy buen año y que podamos ayudarnos y estudiar y aprender muchísimo. Dale? Bien, como a professora Franceline disse, então eu vou falar um pouquinho sobre vocabulário, depois que ela fez então esse apanhado com vocês sobre a história, né, da língua espanhola e sobre os países que falam esse idioma. Eu queria chamar então a atenção para o fato de que, obviamente, existem muitas variações, né, em termos de vocabulário. Vocês podem imaginar se dentro do Brasil nós temos tanta diferença, né? Poderíamos falar aqui longamente sobre, por exemplo, a diferença entre biscoito e bolacha. Então, imaginem as diferenças que há entre 21 países, né, falando espanhol. Son más de 20 países hispanohablantes, así que hay mucha diferencia de vocabulario. Vamos a ver algunos ejemplos. Bom, a palavra ônibus, então, é uma palavra que tem bastantes variantes, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Na Argentina, por exemplo, a gente pode falar ônibus ou coletivo. Na Bolívia, no Equador, no Chile, Costa Rica, Guatemala, entre outros, a gente vai falar
simplesmente bus. Na Espanha, no México, na Venezuela, autobus. Porto Rico, República Dominicana, Cuba, a gente tem a palavra guagua. No México, caminhão. No Peru, gôndola. No Chile, micro, quando a gente estiver falando de micro-ônibus, né? Então, claro que aqui são alguns exemplos, há outras possibilidades e também essas nomenclaturas podem ser faladas em outro país que não está aqui no slide, porque realmente são muitas, então são só alguns exemplos. Para a palavra caneta, então, a gente também tem algumas possibilidades, por exemplo, a gente na Espanha ou na Venezuela vai dizer bolígrafo, no Peru, na República Dominicana, lapicero, no México, pluma, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, birome, no Chile, lápis pasta. Então, bem diferente. Falando um pouquinho de comida, por exemplo, a palavra pipoca na Espanha, no México, vão chamar de palomita. Na Argentina, enfim, países aqui da América do Sul, por exemplo, pochoclo. Na Colômbia, crispetas. No Chile, cabrita. Então, da mesma forma, tá? Aqui eu coloquei, enfim, só 5 nomes de países. Imaginem, né, a quantidade de variedade que vai ter nos outros países. E esses nomes, né, que estão aqui também se repetem em outros. A palavra camiseta também. Então, na Argentina e no Uruguai a gente vai dizer remera. Na Bolívia, no Chile, polera. No México, na Guatemala, playera. Na Venezuela, franela. Na Espanha, Colômbia, Costa Rica, Equador, Porto Rico, enfim, vários outros, a gente vai dizer camiseta. Se escreve igual, se fala um pouquinho diferente, né? Porque a gente não tem esse som de Z em espanhol, esse somzinho de Z, né? Sempre então camiseta. Sobre algumas frutas, né? A gente tem, por exemplo, a palavra morango. Na Espanha, no México, a gente vai dizer fresa. Em outros países, Argentina, Uruguai, etc., frutija ou frutixa, né? Dependendo da pronúncia. Pêssego. Então, na Espanha, a gente vai dizer melocotón. E na América, a gente vai dizer durazno ou durazno, né? Que tem aquele Szinho aspirado aqui, né? Enfim, questão de fonética. E a gente tem também as diferenças entre palavras do espanhol e do português, né, que a gente chama de falsos cognatos. Tem uma lista que tem mais ou menos em torno de umas 100 palavras. Eu trouxe aqui pouquíssimos exemplos, só para vocês saberem do que se trata, mas existem muitas mais. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a palavra rojo, que se parece com roxo, mas na verdade é vermelho. Né? Se eu quiser dizer roxo, eu vou dizer violeta ou morado. A gente tem a palavra coelho ou cuello, que parece coelho, mas na verdade é pescoço. A gente tem também o bicho, né? Coelho é conejo. A gente tem também a palavra escova, que parece escova, mas na verdade é vassoura. Se eu quiser falar escova, eu vou dizer cepillo. Bem diferente. Uma das mais famosas é a palavra exquisito, que significa saboroso, gostoso. A gente vai falar das comidas, né? La comida está muy exquisita. Então, para dizer que ela está muito saborosa. Existe também a possibilidade de dizer rica, né? Se eu quiser falar esquisito mesmo, de estranho, a gente vai usar a palavra raro, que também é um pouco falso cognato, né? Porque pra gente raro é somente aquilo que é difícil de se encontrar, enfim. Então, se eu quero dizer que o gosto da comida tá estranho, esquisito, eu vou dizer está raro. Tá? Então, bem diferente. A gente tem a palavra osso, que parece osso, mas na verdade é urso. Se eu quiser falar osso, eu vou dizer hueso. A palavra taça, que na verdade não é taça, mas sim xícara. Se eu quiser falar taça, eu vou dizer copa. Essa é fácil de lembrar, que é só lembrar da Copa do Mundo, né? A taça do mundo. Copa.
mas taça é xícara. Pastel também é bem famosa, não é pastel, é sim bolo. A gente não tem um pastel igualzinho ao pastel brasileiro, e aí eles vão ter algo como empanadas, que são maravilhosas também, mas é um estilo de pastel assado. Então, empanada. Se eu falar pastel, eu tô falando de bolo. Pastel de cumpleaños, bolo de aniversário, por exemplo. Pelado não é pelado, e sim careca, porque cabelo em espanhol é pelo. Então, pelado, careca. Se eu quiser dizer que a pessoa está sem roupa, é desnudo, desnuda. Há também muita diferença, né, entre a culinária, né, de cada país, de acordo com a localização geográfica, com aspectos culturais, enfim, as comidas também se modificam muito. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, só para ilustrar um pouquinho, para a gente pensar que também, né, a gente pode pensar sobre cultura, não somente sobre aspectos gramaticais, ortográficos. Então, eu trouxe uns exemplos aqui para vocês. ¿Ustedes conocen algunos de estos platos típicos? Paella es un plato español hecho con arroz blanco, aceite y azafrán y diversos frutos del mar como el camarón, la calamar, el mejillón, el pulpo. Se puede preparar también con carnes o solamente legumbres. É uma coisa um pouco parecida com o nosso carreteiro, né? Só que é um pouco mais elaborado, tem mais variedade de coisas, mais como um entreveiro, mas o original é com frutos do mar, né? Depois foi se fazendo variações com outros tipos de carne e existe também a paella vegetariana, né? Para quem não come carne. Chorillana es un plato chileno nacido en el puerto de Valparaíso. Es un plato a base de papa, cebolla cortada muy fina, longaniza, bistec y de coronación 1 o 2 huevos fritos. Empanadas. Eu falei sobre as empanadas antes, quando eu estava falando sobre os falsos cognatos, né? Que pastel é bolo. E aí eu disse que o mais semelhante a pastel seriam as empanadas. Então estão elas aqui. Aunque es una de las recetas más antiguas que existen, es una comida popular hoy en día en Argentina. Son muy sabrosas y se comen con un alimento básico en los hogares argentinos. Chivito. El chivito es uno de los platos más típicos de Uruguay. Se come de muchas formas, especialmente en 3 modalidades: chivito al pan, chivito canadiense y como plato principal nombre el chivito al plato. Bom, por hoje é isso. Les quiero dejar este mensaje. Algunos buscan un mundo más bonito, outros lo crean. Eu espero que nós sejamos as pessoas que criam esse mundo melhor, esse mundo mais bonito, que a gente não apenas espere que as coisas aconteçam, né? Quero dizer que eu espero de verdade que quando nós passarmos a nos encontrar agora em seguida nas meets, nas classrooms, que a gente possa aproveitar bastante esses momentos, né? Que vocês participem muito, que não deixem, né, de estar presentes, de aproveitar o espaço e aprender de verdade. Estaremos à disposição de vocês. Falo em nome da Prof. Franceline e do professor Jackson também. Com certeza faremos o possível para que vocês aprendam o máximo. Esperamos também que vocês não deixem de assistir filmes, enfim, com legenda, né? E não dublados, em espanhol, séries, que vocês escutem músicas, que vocês façam tudo que estiver ao alcance, né? Para entrar em contato com o idioma espanhol, que é um idioma, sem dúvidas, muito lindo e um pouco mais difícil do que a maioria das pessoas pensam que é, mas que aos pouquinhos ele não fica difícil, ele fica muito gostoso de aprender. E a gente espera que realmente vocês, né, contem com a nossa ajuda. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo. Besito.